esclarecido lá na aula de dúvidas, na sala extra, né? E enquanto isso, o pessoal vai entrando, né, na sala. Olha só, na 4 dizia assim, fósforo elementar, né, P4, e o enxofre elementar, S8, reagem diretamente para formar P4S3. Né? Ao reagir 153 gramas de enxofre e 153 gramas de fósforo, né, foi isolada uma massa de 225 gramas de P4S3. Né? Qual o rendimento da reação? Expressa a resposta de porcentagem, general. Veja, aqui o que tem? Ele dá os dois reagentes e dá o produto. Né? Então, dois reagentes formam um produto. A nossa dificuldade inicial é qual? Balancear essa equação. Depois que balanceou a equação, veja que ele dá duas massas. Então, eu vou ter que descobrir por essas massas quem são os reagentes, quantos mols eu tenho de cada uma para calcular quem é o reagente limitante. Calculei o reagente limitante, então eu posso calcular qual é a massa de produto que seria formado a partir desse reagente limitante. Veja, essa massa de produto está para 100%, então a massa que eu obtive isolado, os 225, estaria para quanto? Então esse é o raciocínio dessa questão. Então vamos fazer aqui por partes. Então, que a gente tem o quê? Que a equação é P4 mais S8, dando P4, S3. Né? Veja que essa é uma reação que eu posso considerar que eu tenho. Tem tudo, então eu não vou balancear por redox, vou balancear por tentativa, porque é pouca coisa, poucos elementos, então é mais fácil. Se eu coloco 1 aqui, veja que aqui vai aparecer 1. Aí eu tenho 3 enxofres aqui. Aqui eu tenho 8. Então eu tenho, para aparecer 3, eu tenho o quê? 3 oitavos de S8. Posso também multiplicar tudo por 8. Né? Posso também fazer tudo multiplicado por 8. Então aqui eu teria 8 deste. Aí eu teria 1 deste. E teria então 8 aqui. Para manter números, se eu quisesse manter os números inteiros. Né? Então veja, 4 vezes 8, aqui igual a 4 vezes 8 aqui, e 8 enxofres. 8, 1 não. 3 oitavos vezes 8 é 3. E 3 aqui. 3 vezes 8, 24, e aqui 3 vezes 8, 24. Então veja que está tudo balanceado. A próxima questão agora é o quê? É eu descobrir quantos mols eu tenho de P4, né? Quantos mols eu tenho de P4. O número de mols vai ser como? Eu vou descobrir como? Eu vou dividir a massa de P4 que eu tenho pela massa molecular. Então, ele diz que é 153 gramas, né, de P4 dividido pela massa molecular, que é, deixa eu pegar aqui, P4, é igual a 123,90 gramas por mol. Então, isso dá quanto? Quantos mols? 153 dividido por 123,90 é igual a 1,235 mols de P4. S8. Quantos mols de S8 eu tenho? Veja, vai ser os 153 gramas, que ele diz que tem, dividido pela massa molar do S8. 256,53. Isso vai ser gramas por mol. Então, eu vou ter 153 dividido por 256,53, que é igual a 5,964 mols de S8. Veja, agora eu tenho que descobrir quem é que é o meu reagente limitante. Eu já tenho o número de mols, aí agora eu já posso olhar para a reação, porque para trabalhar com a reação eu já trabalho em número de mols. Então, para descobrir qual é o meu reagente limitante, eu vou dividir isso aqui pelo coeficiente 8 na reação e dividir esse aqui pelo coeficiente na reação, que é 3. Então, veja, para o P4 e para o S8, qual é o número? A gente vê, vai dar o quê? Vai dar 123. Vai dar
1,235 dividido por 8, isso é igual a 0,154, e para o S8 é 5,964 dividido por 3, que é igual a 1,988. Veja, esse número é menor do que este. Então, o P4 é o meu reagente limitante. Então, esse aqui é o limitante. Veja, então, a partir desse limitante, e o enxofre está em excesso, a partir desse eu vou calcular qual é a massa de P2, de P4S3 que vai ser formada. Então, vamos lá. Para calcular a massa de P4S3 que vai ser formada, eu considero o quê? Essa estequiometria. Eu sei que 8 mols de P4 correspondem a 8 mols de P4S3. Não é isso? É a estequiometria da reação. Se eu tenho 0,154 mols aqui, quanto eu vou ter aqui? Veja, como é 1 para 1, 8 para 8 é a mesma coisa que 1 para 1. Então, x vai ser 8x igual a 8 vezes 0,154. Então, eu vou ter 0,154 mols de P4S3. Veja, se a fórmula do P4S3 pesa P4S3, é 220,09. Então, a massa, né, de P4S3 vai ser igual a quem? Ao número de mols dele, 0,154 mols, vezes a massa molecular dele, 220,09 grama por mol, mol corta com mol, e aqui a gente obtém, então, é 0,154 vezes 220,09, pronto, é igual a... Tem alguma coisa errada aqui. Fiz essa conta certa? R$ 153 dividido pela massa molecular do P4, 123,9. Mas 220, não é 225, não? O P4S3 é 220,09. O P4 é 123, tá certo aí, e o S8, 256,52, tá certo. A estequiometria é essa. Eu acho que a resposta aqui em cima que tá errada. Deixa eu olhar aqui. Porque deu 33,8. Não pode. Tem alguma coisa... Desculpa, gente. Tem alguma coisa errada aqui nessa historinha. Porque eu começo com 150 e tantos gramas, né? 33 é um número muito pequeno. Para onde foi parar? Né? Sem contar que praticamente nada se perde aqui nessa reação. Né? Não tem nada se perdendo. Eu não podia estar com um número muito baixo. Porque a massa toda a massa de fósforo está sendo incorporada. Eu não estou perdendo nada de fósforo. A minha massa deveria ser maior que 153. Ah, gente, é aqui, ó. Isso daqui, esse 0,154, não é o número de mols de P4. O número de mols de P4 é esse aqui, ó. É isso aqui que a gente calculou. Isso aqui que está em roxo é só para o reagente limitante. Então, aqui não é 0,4, aqui é 1,235. Então, 1,235 vezes 220,09 dá igual a... agora sim.
Deixa eu colocar mais espaço aqui. Dá, então, 271,8 gramas. Então, esse é o número de gramas de P4S3 que eu esperaria obter nessa reação se ela fosse 100%. Então, 271,8 gramas, isso equivale a 100% de rendimento. A questão disse que foi isolado 225 gramas. Então, isso corresponde a quanto? Vai ser esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Então, x vai ser igual a 100 vezes 225 dividido por 271,8. Então, é 100 vezes 225 dividido por 271,8 é igual a 82,7 é 83%. Está pedindo o número inteiro. Rendimento, em geral, a gente reporta... Rendimento de síntese, em geral, a gente reporta o número inteiro. Tá ok? Desculpa aquela confusão aqui inicial, mas veja, isso daqui não é o número de... Isso aqui é só para a gente calcular o número de... Quem é o reagente limitante. O número de mols... Diga. Eu ia até dizer, né, que estava alguma coisa errada, porque eu estava vendo aqui que o número dava maior, né? Não, eu percebi que estava errado por conta da massa. Veja, isso é outra coisa que também, às vezes, a gente precisa se acostumar, a ter noção da ordem de grandeza. Você pode não saber exatamente quanto é, mas você tem que desconfiar se o negócio está dando errado. Porque, veja, eu misturei 2 reagentes. Claro, um está em excesso, mas um deles não está em excesso. Um deles é um reagente limitante. Só que um deles já pesa 153 gramas. E no outro lado, nada foi perdido. Tudo foi incorporado. Veja, o P4, ele virou todinho o P4S3. Então, no mínimo, tem que pesar 153. Se o P4 virasse P4, ele estaria 153 gramas. Só que ele não é só P4, ele é P4, mas ainda tem 3 enxofres lá nele. Então, a massa, obrigatoriamente, tem que ser maior que 153. Quando eu estava calculando alguma coisa dando 33, assim, tá errado, tá subindo. Como que some massa? Não pode sumir a massa nesse caso, porque não tem gás, não virou outro produto, enfim. Só tem um único produto, então a massa que eu coloquei do reagente limitante obrigatoriamente tem que aparecer na massa no final. Professor, tá okay? O reagente limitante vai ser sempre o menor, né? O reagente limitante não é o menor em massa, é sempre o menor em unidades estequiométricas, né? Que era isso que a gente calculou aqui nesse verdinho, que está nesse quadradinho verde, era isso, que é o quê? Que é o número de mols real que eu tenho no meu sistema, que é P4 é 1,235, dividido por 8, que é o coeficiente estequiométrico. Então, eu tenho uma unidade estequiométrica de 0,154. Claro, o enxofre tem uma quantidade de unidade estequiométrica de 1, quase 2. Então, ele está em um excesso muito grande. Né? Embora o número de massa seja igual, não vai reagir tudo, vai sobrar um monte de enxofre que não reagiu. Né? Quanto de enxofre que reage? 3 para cada 8 daquele outro lá. Então, o resto, o NaCl está 225 gramas. Eu coloquei 225 gramas, né? Eu vi agora que Edivaldo escreveu. Sim, está aqui, 225 gramas. Veja, esse aqui é o que foi formado. Esse aqui é o que foi formado, que alguém preparou essa reação e obteve. Então, significa que essa reação não foi 100%. Ou ela parou, ou a pessoa interrompeu antes dela acabar. Ou ela formou tudo, mas na hora de purificar, né, de separar, purificar, isolar, você perdeu em algum canto. Ficou agarrado nas paredes, você não conseguiu tirar. Às vezes é um óleo, você não conseguiu derramar tudo, então sobrou no frasco. Então, dependendo o rendimento isolado que a pessoa disse é 225. Né? Então, isso corresponde a quê? A 83% do rendimento que essa reação tinha capacidade de fornecer. Agora, por que perdeu esses 17%? Não sei. Não sei se a reação
não esperou a reação completar, né, desligou antes, sei lá, o aquecimento, ou então tentou purificar e saiu perdendo, tentou separar do enxofre que está em excesso e não conseguiu, né, e só conseguiu tirar essa parte, o resto está impuro. Situações dessa natureza podem também acontecer. Então vamos lá. Já deu tempo do pessoal chegar? Olha só. O que aconteceu? Eu mudei a data da prova, vocês viram, não é isso? Eu passei a prova para a próxima terça-feira. Para quê? Para dar tempo de vocês fazerem mais exercícios, da gente tirar mais dúvida, né, de não ficar nessa correria. Hoje não, ela ia ser quinta-feira. Tá. É isso mesmo, tem que ter tempo para fazer os exercícios, né? E eu sei, sem exercício não adianta, porque a teoriazinha de dizer concentração é igual ao número de mol, massa pelo volume, C1V1 é igual a C2V2, isso é tranquilo de colocar, de falar, mas na hora de interpretar e de ver os passo a passo do problema, é treino mesmo. Aí, claro, você vai se acostumando com o jeito de fazer, o jeito de olhar, e aí facilita muito, né? Mas por isso que eu passei para adiante. A outra coisa que eu queria combinar com vocês é que na próxima quinta-feira, essa quinta-feira que vem agora, é aula também, continua a aula de exercício e de dúvidas, mas a sala de aula, a sala extra, eu vou tentar abrir mais cedo. Eu vou abrir 6 horas para dar tempo de tirar mais dúvidas. Porque na terça-feira não tem como abrir, porque já é direto, vocês já vão direto para. No Moodle, vocês vão direto para fazer a prova, né? Então, eu vou abrir a sala de extra 6 horas para tirar dúvida. A gente tem aula normal de exercício, eu nem vou começar assunto novo, né? Nem vou botar assunto igual da outra vez que eu comecei o assunto antes da prova. Dessa vez é só mesmo isso. Dúvidas, exercícios, e aí terça-feira, quando vocês forem, vocês já vão direto para a plataforma Moodle, tá certo? Então, beleza. Nada, vou passar Pessoal, aqui. vai ser quanto tempo sua prova? Eu como? Vai ser quanto tempo sua prova? É o horário da aula, o mesmo, abre exatamente 7 horas e vai fechar exatamente 8h40. Já tem um total de perguntas? São 10, né? Então, em torno de. Eu calculo em torno de 8 minutos, 6 minutos para. Se fosse 6 minutos por questão, já dava 1 hora. E aí depois, mais um tempo extra para poder rever e recalcular alguma coisa. É tempo suficiente, mas tem que estar treinado, né? Senão, pode se enroscar. Veja, o que a gente tem hoje aqui são mais exemplos e exercícios, né? Então, envolvendo essa parte de cálculo da matéria. Veja, o que ele está dizendo aqui, ó, um estágio de produção comercial de ferro metálico em um alto forno, o óxido de ferro 3, aí ele dá a fórmula, né, reage com monóxido de carbono, aí está aqui a fórmula do monóxido de carbono da massa molecular, para formar Fe3O4 e dióxido de carbono, né? Então, no primeiro estágio, né, eu vou ter esse óxido de ferro mais CO dando CO2 e F3O4, e no segundo estágio, na segunda etapa, esse Fe3O4 que foi produzido na primeira etapa vai reagir com mais monóxido de carbono para produzir ferro elementar, né? E dióxido de ferro elementar e dióxido de carbono, que é o que a gente quer, ferro elementar, né? Então, a primeira coisa que ele está pedindo é para escrever a equação balanceada para cada um dos estágios e para a reação global desse processo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver foi dado os produtos todos? Foi. Então, a gente vai ver o quê? Vai tentar balancear sem precisar fazer a equação redox, porque ela demora mais. Você só vai recorrer ao redox se você vir que, pelo outro método, ou está muito difícil ou está muito complicado, né? Ou você não sabe quantos ácidos H+, ou H-, água, que é o que às vezes pode aparecer nesses sistemas redox, vão ser formados. Nesse caso, não. Então, no primeiro estágio, a gente está dito o quê? Que tem a reação envolve Fe2O3, né, mais
CO, que produziu Fe3O4 mais CO2. Veja que isso foi informado na questão. Então, olha só. Primeira possibilidade, vamos tentar balancear isso na tentativa e erro, para tentar fazer isso de maneira mais rápida. Suspeitas. O que eu posso suspeitar? Veja, eu tenho 3 ferros desse lado e tenho 2 ferros desse lado. Veja, para igualar ferro aqui e ferro aqui, eu posso multiplicar esse lado aqui por 3 e esse lado aqui por 2. Os coeficientes trocados. Veja, se eu coloco aqui 3 e se eu coloco aqui 2, veja que agora o ferro está balanceado. Ele só aparece no ferro, no óxido de ferro, e só aparece no outro, no Fe3O4. Então, com isso, eu balanceei ferro. Veja, a partir do momento que ferro está balanceado, eu vou tentar agora fazer o quê? Balancear oxigênio. Né? Então, o balanceamento do oxigênio é algo que talvez seja mais complicado. Veja, porque ele aparece em duas equações. Ele aparece nessa parte nessa e aparece nessa parte nessa, dos dois lados da equação. Então, eu não tenho. Só que o que eu sei? Que esse número aqui, ó, x, tem que ser igual a esse número x, porque carbono é igual, concorda? Então, a partir daqui, eu posso tentar balancear, entendendo o quê? Que o balanceamento do oxigênio desse lado e o balanceamento do oxigênio do outro passam por um valor de x, que é o que eu estou querendo determinar. Então, veja, eu tenho desse lado, oxigênio para o oxigênio. Professor, mas está balanceado, não? Não, porque o X, eu não sei quanto que eu tenho que colocar de aqui. Se eu coloco 1, se eu coloco 2. Pode até ser que esteja 4. Não está não, porque o oxigênio, ó, se deixar 1 e 1, eu tenho 3 oxigênios no primeiro óxido e 1 no CO, 5 átomos. E aqui eu tenho 4 mais 2, 6. Né? Então não está balanceado. Eu vou ter que arranjar uma maneira de manter isso igual. Né? Então, vamos lá. Para balancear o oxigênio, eu sei o quê? Eu tenho 3 oxigênios no primeiro, vezes 3 coeficientes, eu tenho 9 oxigênios. Mais CO, oxigênio é 1x, então x. Isso tem que ser igual ao quê? Ao número de oxigênios que eu tenho aqui. 2 vezes 4, 8 oxigênios, mais 2x. Certo? Podia fazer A, B, C, D e balancear um por um, para ferro, para carbono, para oxigênio. Só que a gente está vendo que alguns deles eu consigo acelerar esse processo. Então, para determinar agora x, o que eu faço? Passo x para cá, né? Então eu tenho 3x é igual a passa esse aqui para cá. Desculpa. X é igual a 9 menos 8, que é igual a 1. Tá certo, professor, porque tem 10 oxigênio de um lado e 10 do outro. É verdade, por isso você está dizendo desde o começo que estava balanceado. Eu multipliquei por 2, né? Não sei de onde estava com a minha cabeça que eu olhei o 2 do ferro. Tá certo. Mas, de qualquer forma, se a gente não soubesse, era isso mesmo. 1 aqui e 1 aqui. Né? Então, daria... Vamos apagar aqui esse pedaço. Então, essa equação aqui está balanceada com 1 CO e 1 CO2. Pronto. A segunda, ele diz o quê? Que eu tenho Fe3O4, de novo, mais CO, dando, agora dá ferro 0, mais CO2. A mesma situação. Perceba, aqui eu posso colocar, se eu coloco 1 aqui, veja que aqui eu tenho 3 ferros, e agora eu tenho que balancear oxigênio. Né? Aqui eu não sei quanto é, mas x aqui é igual ao x daqui. Então eu vou ter 4 oxigênios. Para oxigênios eu tenho aqui 4 mais x é igual a 2x. Então aqui x é igual a 2. Então aqui vai aparecer
o número 2 e aqui aparece o número 2. Pronto, vejam que agora essa equação também está balanceada. O que me resta fazer? Ele quer a reação global. Eu quero a reação global. Veja, a reação global é o Professor, quê? Diga. essa de baixo eu acho que tá balanceada, não. 2. O oxigênio tem 6 de um lado e 4 do outro, não? 4 aqui, mais 2 CO. Mais 2 no CO. Não é? 4 no Fe3O4, mais 2 no CO dão 6. Mas do outro lado só tem 4 oxigênios, não? Ó, 4 aqui, mais 2 aqui. Certo, aí dá 6. Mas do outro lado só tem 4 do outro lado lá. Ah, entendi agora o que você está dizendo. É verdade. Que diabo de conta eu fazendo? Gente, estou avoado demais. Cadê? Hoje o senhor tá meio desnorteado, né, professor? Eu acho que aí tem que botar 3 aqui no CO2, que dá 6 oxigênios no caso. Aqui era 4 mais Deixa eu ver, tem que somar direito. 2x é igual a 4 mais x é igual a 2x. Ah, x é igual a 4. Gente, eu errei aqui, ó. Passa para cá. X é igual a 2 menos x dá x é igual a 4. X é igual a 4. Aqui é o número 4. Pronto, aqui é 4 e aqui é 4. Né? Veja, aqui eu tenho 4 oxigênios, mais 4 oxigênios, e aqui eu tenho 8. Pronto, bateu. É isso. Então, olha só. Eita, diabo, apaguei tudo. Tem como voltar? Não. Ctrl Z não vai não? Não, aqui não tem Ctrl Z nesse tablet. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Era 3Fe... Não, 2Fe... Não. Acho que era 2FE4, professor. 2... isso, peraí. Era 2Fe2 ou 3... Não, é 3Fe3 mais CO dando 2Fe4O3 mais CO2. Pronto. E a outra, aqui é Fe3O4, que era 1, mais 4CO, dando 3Fe. Tá errado essa de cima não, professor? Essa de cima tá errada não? Ele tá refazendo, Max. Aqui é F2O3. Não, é isso, não é não? Não. Não, é de cima não tá balanceada não, professor. Aqui é 4, peraí. Esse aqui tem que ser 4. Não, eu escrevi a fórmula errada aqui. F é 3. Ops. Aqui é Fe3O4. Pronto. O produto que estava escrito errado, em vez de, não é Fe4O3, é Fe3O4. Né? Agora tá certo. Né? Veja, a reação global seria a soma das duas equações. Só que perceba, eu não posso somar as duas equações, porque eu vou ter que equiparar esse produto. Veja, esse produto aqui, ó, ele vai ter que sumir aqui para ter a reação. Então, ele é formado e depois que ele é formado, ele é consumido para formar o ferro. Então, o que eu quero é uma reação que tenha Fe2O3 mais CO, dando ferro, mais CO2, porque essa é a reação global do meu processo. Eu entro com Fe2O3 e saio com ferro no final. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que multiplicar essa equação de baixo por 2. Então, essa equação de baixo eu vou multiplicar por 2. Para que quando eu some a de cima com a de baixo, este corte com este.
Né? Então, vamos lá. Aqui fica o número 3. CO, aqui tem 1 mais 8, 9. Ferro, 6 aqui que foram formados. CO2, 8 mais 1, 9. Veja que agora eu tenho a equação global balanceada a partir dos dois estágios que foram dados. Professor, Diga. nesse caso precisa simplificar ou não? Pode. Eu posso dividir tudo por 3. Né? Aí ficaria aqui 1, aqui ficaria 3, aqui ficaria 2 e aqui ficaria 3. Né? Balanceada ela estava, a gente tenta usar os menores números e aí simplifica. Mas, veja, a outra opção seria eu entender que essa reação tem esses produtos e esses reagentes e balancear normalmente, como se eu não tivesse feito o primeiro e o segundo estágio. Balancear a reação global separada. Só que eu já tenho as equações do primeiro e do segundo, então eu sei que o global é o primeiro e o segundo, só que eu só tenho que lembrar que o produto do primeiro estágio vira reagente do segundo, então ele vai ser consumido. Era como se eu estivesse preparando em 2 etapas. Eu preparei uma coisa, obtive, depois eu vou pegar essa mesma coisa e vou usar na segunda, então ela não pode estar sobrando. Então, significa que a quantidade que foi produzida aqui tem que ser exatamente a quantidade. Então, foi produzida 2 mols aqui, então vai ser consumido aqui como reagente 2 mols aqui. Tá, beleza? Joia, vamos então passar para a próxima. Se tiver alguma dúvida, é só ir dizendo. Próximo item, ele diz assim, olha, qual é a mesma situação, né? Qual é a massa de ferro que se pode esperar extrair de 1 tonelada de minério de ferro, Fe2O3, se um excesso de monóxido de carbono é utilizado? Pede para considerar um rendimento de 100%. Então, veja, isso é algo muito típico, né? É um problema típico, né? Eu tenho uma reação que é dada, eu tenho um dos reagentes que eu conheço e eu quero saber, o outro eu estou usando em excesso e eu quero saber quanto é que eu devo esperar, né? Então, se eu coloco a reação está aqui, né? Então é Fe3O2 mais 3CO, dando 2 ferros mais CO2, então vou transcrever essa equação global para cá. Então, a gente sabe que é Fe2O3 mais CO, dando Fe mais CO2. Aqui aparece o número 3, aqui era o número 2 e aqui era o número 3. Não é isso? Então, essa é a minha reação, é a reação global do meu sistema. Eu sei uma massa dessa daqui, então aqui eu tenho uma massa, e quer saber quanto que eu vou obter de massa de minério de ferro, né, de massa de ferro que vai ser produzida aqui no meu sistema. Então, veja, é um problema do tipo massa, mol, massa, ou seja, eu transformo essa massa no número de mol. Esse número de mols, eu sei a estequiometria da reação, então eu calculo o número de mol do outro produto, e a partir desse mol eu calculo a massa do produto. Então, olha só, aqui eu sei que a Fe3O2, primeira coisa eu tenho que calcular o número de mol de Fe2O3, que vai ser igual a quanto? A massa que foi dada, 1 tonelada, são 1.000 quilogramas, então são 1.000, outro, gramas, não é isso? Então eu tenho isso tudo aqui de gramas, dividido pela massa molar de Fe2O3, que foi dado 159,69 gramas por mol. Grama corta com grama, mol passa para cima, então aqui eu vou ter que isso vai ser igual a... deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, isso vai ser igual a 123, dividido por 159,69 é igual a 6.262,13 mols. Veja, isso é o número de mols de óxido de ferro. Aí, aqui, olha, a gente sabe que a reação é de um desses, geram 2 de ferro. Então, quantos mols de ferro eu vou ter?
Então, ferro, para ferro, eu vou ter 2 vezes o número de mols do F2O3. 2 vezes 6,262,13 mols. Isso vai ser igual a, vezes 2, é igual a 12.524,27 mols. Só que a gente não quer em mol, a gente quer com a massa de ferro, considerando que é 100% de rendimento. Né? Então, a massa de ferro vai ser quanto? Vai ser isso vezes a massa do ferro. A massa do ferro é... na tabela periódica, deixa eu pegar aqui. Massa molar do ferro. 55,84 vezes 55,84. Isso gramas por mol. Que vai dar, então, vezes 55,84 é igual a isso tudo em gramas, dividido por 1.000 é igual a isso em quilo, dividido por 1.000 é igual a isso em toneladas. 0,7 toneladas. Bom, transformei em toneladas só porque foi dado em toneladas, não está pedindo a massa. Qualquer unidade de massa, como não foi especificado, qualquer unidade de massa está valendo. Tá tranquilo? Professor, Diga, Vaz. no caso da prova, você vai especificar, né? Se o senhor quer Sim. Quilo, Isso. tonelada. Eu tenho que colocar porque a plataforma Moodle, ela pega o número puro. Né? Tem como pedir para ela colocar a unidade, mas é mais complicado, porque se vocês errarem os espaços, aí ela não considera, ela não sabe que aquilo é unidade, coloca o número, enfim, é uma salada de fruta. É preferível dizer qual é a unidade, você já coloca na unidade correta. Mas aqui qualquer uma dessas estava valendo, né? Porque foi pedido só a massa. Então, veja, isso era se fosse 100% de rendimento. A próxima, o item que vai aparecer no próximo, a gente quer saber a massa de CO teórica necessária para a conversão de 1 tonelada. Então, aqui eu calculei quanto de ferro que ia ser necessário. A outra questão, aqui eu posso também querer... Diga, Reissa. Professor, eu quero entender esses 1.000 aí que o senhor dividiu 2 vezes. Por que não é tonelada? É 1.000... a resposta foi em gramas, aí eu divido por 1.000 para chegar em quilos, e depois dividir de novo para chegar em tonelada. Ah, entendi. Foi por isso. 1 tonelada é 10 a sexta quilos. 10 a sexta gramas, né? Então, por isso que eu dividi por 1.000 uma vez e dividi por outro 1.000 outra vez. De gramas para quilo e de quilo para tonelada. Pronto. A letra C, ele pede, então, a massa teórica, né, necessária para converter 1 tonelada do minério de ferro metálico. Veja, aqui a gente já sabe que uma tonelada de minério de ferro é equivalente a esse número aqui em mols. Então, eu já vou partir daqui para a gente não perder tanto tempo nesse problema. Então, eu sei que 1 tonelada de minério de ferro é 62,13 mols. Né? Então, vamos lá. Eu sei que o número de mols aqui de Fe2O3 é igual a 62,13 mols. Não é isso? Veja, a equação, se a gente olhar a equação aqui, a gente vê... Se a gente olhar a equação aqui, a gente observa que 1 mol de F2O3 reage com 3 mols de monóxido de carbono, de CO. Então, a estequiometria é de 1 para 3. Então, veja, eu sei que 1 mol, né, de Fe2O3 reage com 3 mols de CO. Se eu tenho 62,13 mols aqui, quanto que eu tenho aqui? Né, então, X vai ser igual a 3 vezes 62,13. Isso vai ser igual a 3 vezes 62,13 é igual a esse número aí. 18.786,39 mols de CO2. Posso, então, agora entender o quê? 1 mol
desculpa, de CO. 1 mol de CO pesa 44, que foi dado na questão, 0,01 gramas. Se eu tenho 18786,13 mols de CO, eu tenho quantos Y gramas? Posso também fazer, estou fazendo por regra de 3, podia não fazer, podia fazer via análise dimensional. Então, aqui vai ser igual a quê? A esse número, a massa vai ser igual a esse vezes esse aqui. Então, 18, 8, 7, 8, 6,13 vezes 44,01. Então, é isso vezes 44,01 é igual a... Aí, ó, na calculadora. Então, dá esse tanto daí em gramas, né? Porque a gente está trabalhando aqui em gramas, ó. Aqui é mol. E aqui é mol, então minha resposta aqui vai ser em gramas. Professor, Se eu quiser em toneladas, vai ser esse número dividido por 1.000. Vai dar em quilos, é isso em quilos, divide de novo por 1.000. Eu tenho em toneladas. O que eu fiz? Divide. já ia dizer, Eu multipliquei, é dividido por 1.000. É, professor. dividido por 1.000. Pronto. A massa é igual a 0,827 toneladas. Tá ok? Um outro problema. Diga. Aí dá aquele valor independente da quantidade de... Para 1 mol, né? Para essa quantidade aqui, ó, essa massa que a gente está encontrando aqui, essa massa daqui é para 1 tonelada, é usado para uma tonelada de óxido de ferro. Para essa quantidade aqui, ó, uma tonelada de óxido de ferro tem 6.262 mols de óxido de ferro. Então, para eu consumir isso tudo, eu vou gastar 18.783 mols de CO, que pesam 0,8 toneladas de monóxido de carbono. Então, significa que, como eu estou usando em excesso, o meu reator tem que ter muito mais do que 8 toneladas de monóxido de carbono para essa reação acontecer. Respondeu a pergunta? A dúvida? Sim, professor. Diga, Reissa. Professor, eu queria entender esse mol aí do CO. Foi a resposta que deu no módulo FE, CO, não sei o que. Que deu 18.786,39. Aí você colocou 13. Esse 13 é da onde? 3,3. De mol CO. Esse número aqui, ó, esse que eu estou apontando aqui, é esse que você está na dúvida? É esse número que você está na dúvida? Não estou entendendo onde é que você está na dúvida. É esse número? Eu acho que é lá de baixo, professor. Não tem a massa do CO. A massa do CO. 18.786,13 vezes 44,01. Esse número daqui, ó, veio dessa relação, esse PowerPoint para a próxima eu vou ter que mexer. Ele é muito pequenininho, muito apertadinho. Aí fica muito bagunçado. Ó, 1 mol de óxido de ferro reage com 3 mols de monóxido de carbono. Se eu tenho 6.262 mols de monóxido de óxido de ferro, quantos mols de CO eu vou utilizar? Vai ser 3 vezes esse valor aqui. 3 mols disso para 1 mol disso. Né? Então, 3 vezes 6, não sei quanto, dá esse 18.786. Era isso, Raíssa? Então, 39. Aí lá embaixo você colocou o mesmo valor, só que falta de pressa para passar para a próxima coisa. Aqui é 39. Ele vai interferir não na resposta? Vai! Aí você mas quando você vai fazer bonitinho, né? Não vai estar na correria, 39. Aí coloca 39, aí aqui vai variar, vai alterar, mas
como é um número muito grande, isso não vai variar muito por aqui assim. Deixa eu fazer essa conta, vamos arrumar isso. Foi isso que eu fiquei confusa, que eu vi 13 e no final apareceu 8786,39 vezes 44,01. Pronto, dá esse número aí. Então, esse aqui, que é 39. Então, daria dividido por 1.000 é igual a isso, dividido por 1.000 é igual a isso. Tá vendo? Em termos de toneladas, não mudou muito, continua isso, porque o 0,39 alterou lá umas casas lá para trás. Porque o número era muito grande, né? 0,39 em 18 mil, ou 0,13 em 18 mil, altera pouco. Mas você tá certo, eu devia ter escrito corretamente. A próxima questão é o quê? Ele diz assim, o alumínio metálico reage com ácido sulfúrico para formar hidrogênio gasoso e sulfato de alumínio. Então, a primeira coisa é escrever a equação química balanceada para essa reação. Está pedindo, mas nem precisava pedir, porque não tem como resolver nada sem a gente saber a equação balanceada. Depois, a letra B, suponha que uma amostra de 0,792 gramas de alumínio que contém impurezas reage com excesso de ácido sulfúrico e se coleta 0,0813 gramas de H2 de hidrogênio, né? Supondo que nenhuma impureza reage com ácido para produzir hidrogênio gasoso, qual é a porcentagem de alumínio na amostra? Então, veja que esse aqui é um problema de pureza, né? Então, eu tenho um composto que vai reagir com ácido e gerar produtos. Eu coleto uma parte desse produto e veja que a quantidade desse produto vai ser função da pureza do meu reagente. Imagina que se eu tivesse misturando com esse alumínio um pedaço de pedra que não forme ácido, por exemplo, eu teria, que não forme H2, se eu colocasse um composto que era inerte a hidrogênio, né, que não reage com hidrogênio, digamos que eu colocasse junto com alumínio um pedaço de vidro, né, esse vidro não ia reagir com ácido gerando H2. Então, eu estaria pesando uma massa que não era a real, então ele quer saber quanto de alumínio tem nessa massa original. Né? Então, a partir daqui, eu posso usar a informação de que foi pesada uma amostra de 0,729 gramas. Então, eu quero saber, veja, que o que eu tenho que fazer é de trás para frente, eu tenho uma quantidade de produto que foi formado, agora eu quero calcular quanto de reagente que seria necessário para eu formar aquele produto. Veja, se for necessário 0,792 gramas, é porque então eu tenho um produto, uma amostra pura em alumínio. Se ela está impura, significa que eu vou produzir menos H2 do que necessário, do que eu produziria se aquilo tudo fosse alumínio. Então vai ser uma situação de comparar o quanto que eu pesei e o quanto que eu deveria ter de alumínio para essa reação se processar. Então, primeira coisa, vamos balancear a equação. Né? Então, escrever a equação e balancear. Veja, ele diz que alumínio metálico, então é Al, alumínio 0, reage com ácido sulfúrico, H2SO4, vai gerar sulfato de alumínio, AlSO4, 3, Al2SO3, 4, sulfato de alumínio, mais H2. Então, essa é os produtos estão todos aí, os reagentes também, eu vou balancear essa equação. Veja, posso começar colocando, aqui onde tem mais elementos, a forma que tem mais de alumínio é o Al2SO4 3 vezes, então aqui eu vou colocar o número 1, na tentativa e erro, então 2 alumínios, aqui vão aparecer 2 alumínios. Veja que aqui o enxofre só aparece nesse que eu coloquei o número 1 no produto, então eu já posso balancear aqui. Então, veja que eu tenho 3 sulfatos, então aqui vai ter que aparecer o número 3. Claro, agora eu vejo que eu balanceio, eu tenho 6 hidrogênios desse lado, 2 vezes 3, 6, vai ter que aparecer o número 3 aqui para balancear hidrogênio. Vamos ver o oxigênio, está balanceado. Desse lado eu tenho 12, 3 vezes 4, 12. E desse lado eu também tenho 3 vezes 4, 12. Então, essa equação está balanceada. Aí, o que ele deu?
eu sei, ele disse que uma massa de hidrogênio é essa daqui. Então, ele deu a massa de hidrogênio, 0,0813 gramas de H2, foi produzido. Veja, para eu comparar com a equação química, eu tenho que transformar isso em mol. Então, eu vou dividir pela massa molar do hidrogênio. Certinho? Vai ser 2,016 gramas por mol. Isso vai dar igual a 0,0813 dividido por 2,016. É igual a 0,040 mols de hidrogênio. Veja que essa foi a quantidade de mols de hidrogênio que foi formada durante a reação. Isso foi dado para a gente. A minha pergunta agora é, quanto será que eu tenho que ter de alumínio para formar essa quantidade de mol formada aqui? Então, primeiro eu calculo o número de mols de alumínio para depois calcular a massa de alumínio que isso seria. Então, vamos usar aqui a regra de 3. Eu sei que 2 alumínios reagem, produzem 3 hidrogênios. Se eu tenho 0,040 mols de hidrogênio, quanto de alumínio, mols de alumínio eu tenho? Então, veja que aqui eu tenho uma equação do tipo 3x, né, multipliquei esse por esse, é igual a esse. É igual a 0,080. Já multipliquei por 2. Então, x é igual a 0,80 dividido por 3. X é igual a... Então, esse número que está aí, né, vezes 2, isso dividido por 3 é igual a 0,027 mols de alumínio. A massa molar muda? É porque é H2. Um hidrogênio, isso, Minelli, um hidrogênio tem 1,007. O nosso gás hidrogênio é H2. Por isso, multiplicou por 2. Isso. Então, eu tenho esse número de mols de alumínio. Então, a gente sabe o quê? Que a massa de alumínio, que eu espero, vai ser igual ao quê? Ao número de mols de alumínio vezes a massa molecular do alumínio. Porque número de mol é massa dividida pela massa molecular. Então, a massa de alumínio que eu vou ter vai ser igual a 0,027 vezes a massa molar do alumínio, que é... Aí, o alumínio é alumínio puro, que está na tabela, então, vezes 26,98 gramas por mol. Isso vai dar igual, então, a esse número que tem na calculadora, vezes 26,98, que é igual a 0,725 gramas. Veja, Professor, diga. esse 26,98 multiplica por 2, não? Não, porque o alumínio em si é um alumínio só, a fórmula. O 2 entrou aqui, ó. Esse 2 entrou aqui, ó. Essa relação de 2 para 1, de 2 para 3, ela entrou nessa nossa estequiometria aqui. Né? Eu tô vendo agora. Então, eu já sei qual é o número de mols de alumínio que foi gerado pela equação. É 0,027. Só que a fórmula do alumínio é AL só. Né? Não é AL2, é só AL. Então, equivale a, em gramas, em massa, multiplicar por 26,98 gramas por mol. Então, eu tenho isso aqui. Esse aqui seria... Deixa eu apagar aqui para eu ter espaço. Veja que isso seria a minha massa de alumínio necessária para formar esse produto que foi dado. Então, veja, eu pesei 0,792 gramas. Esse é o material que eu tenho pesado. Isso corresponde a 100% da massa que eu pesei.
Só que, pela quantidade de hidrogênio que foi formado 0,725 gramas de alumínio só. Isso, então, corresponde a quantos por cento? Com a pureza que corresponde a esse meu sistema. Né? Note que se esse número 725 fosse 792, a massa que eu pesei seria alumínio puro. Então, eu estou pesando uma coisa que é alumínio mais uma besteirinha, né? 92 menos 25 dá 67 gramas de alguma outra coisa. 0,0 gramas de alguma outra coisa. Então, aqui vai ser quanto? X vai ser igual a 0,725 gramas vezes 100% dividido por 0,792 gramas por cento. Isso vai ser igual a esse número que está aí, dividido por 0,792, é igual a isso, vezes 100, é igual a pureza, então é 91,6%. Então, essa é a pureza, a porcentagem de alumínio no sólido. Então, esse alumínio contém, esse sólido que eu comprei como alumínio, ele tem 61,6% de alumínio. O resto é alguma outra coisa que não é alumínio e que não gera hidrogênio, né? Porque se fosse uma impureza que gerasse hidrogênio, eu não ia ter como saber, porque eu ia ter hidrogênio vindo do alumínio e hidrogênio vindo da impureza. Por isso que essa informação foi dada aqui, né? Considerando que as impurezas não reagem com ácido sulfúrico. Né? Porque se elas reagissem também, eu não ia ter como determinar. Tá ok? Tá claro essa questão? Professor, só abusando de novo. Diga. Porque é o seguinte, eu fui fazendo aqui na calculadora e vendo que você estava também fazendo na calculadora do senhor. Tá. Aí na minha calculadora eu coloquei 3 casas decimais após a vírgula, certo? Tá. Então sairia dando o valor arredondado. Uhum. E quando foi no valor final, ia dar um valor diferente do senhor. Um exemplo que o senhor botou 0,725, né? No meu já deu 0,728. Aí no caso da prova, como seria no caso? Seria melhor a gente colocar o valor por extenso completo ou arredondado? Não, veja, o seu termine nessa calculadora, qual foi o rendimento que você obteve? Quando você calcula com esses, do jeito que você fez, seu rendimento deu quanto? Só um minuto. Tá. Esse tipo de questão é ótima, Max. Quem tiver dúvida dessas coisas, essa é a hora mesmo de tirar dúvidas, de perguntar. Então, diga aí, que aí eu anoto aqui. Eu tinha até perguntado isso no início, professor, se colocava o número inteiro da calculadora ou arredondava e tudo mais. Mas assim, é bom quando tem um exemplo claro, né, fixo, porque aí é mais fácil a gente discutir. Deu 91,91. 91,91? Isso. Veja que a diferença está aqui, ó. Tá vendo? Na primeira casa decimal já. Né? Então, tecnicamente, esse daqui... Quando a gente está fazendo conta de verdade, assim, sem ser para exercício, para prova, não sei o quê, a gente tenta usar sempre o máximo de casas decimais em todas as etapas. Né? Evita ao máximo arredondar, porque senão cada vez que você vai arredondando, você vai aumentando o erro. Né? Então, uma maneira adequada de fazer conta é, às vezes, fazer tudo algébrico e substituir os valores só no final. Essa é a maneira, se possível, é a melhor maneira de você resolver problemas. Né? Vai resolvendo algebricamente e, claro, na calculadora vai tentando manter
os números, coloca na memória a resposta 1, a resposta 2, a resposta 3 e vai utilizando. Se não, pega, em geral, muito mais casas decimais do que foi pedido. Né? Por exemplo, aqui nessa questão, não foi dito quantos de casa decimal que queria. Né? Mas, por exemplo, se dissesse assim, rendimentos, em geral, a gente vai no máximo uma casa. Né? Assim, rendimento de reação, em geral, a gente não tem reprodutibilidade para garantir que a gente vai sempre estar na primeira casa decimal. Então, em geral, isso também vai ser dito, mas a gente vai também depender do que a gente está calculando, para saber até onde a gente coloca de casas e das unidades e das medidas iniciais que a gente já tem. Né? Por exemplo, se eu peso numa balança de 3 casas decimais, eu vou ter essa quantidade de precisão na medida da minha massa. Mas se eu peso o volume com muito cuidado, mas a minha massa, eu tenho uma balança daquelas de prato, o erro eu não vou conseguir nem... O erro vai ser dado pela balança de prato. Então, se aquela massa não é pesada de maneira adequada, nem adianta eu colocar um monte de casa decimal, porque eu não vou ter inicialmente essa precisão. Nesse caso aqui, veja que tanto eu arredondando para 92, quanto você arredondando ia dar 92, né? Então, na prova, para a gente, em geral, eu coloco números eu considero esses problemas de arredondamento. Então, não se preocupem tanto Claro, eu considero que você está fazendo a conta com todas as casas possíveis, mas eu sempre dou uma flexibilidade para a plataforma Moodle colocar a conta. Né? Então, em geral, quando diz assim, na primeira casa decimal, eu sei que eu vou flexibilizar mais ou menos 0,5, por exemplo. E digo para ele, olha, considere a resposta mais ou menos 0,5. Então, seria, digamos, eu diria para o Moodle, considere a resposta correta 91,6 mais ou menos 0,5. Então, veja que esse seu aqui estaria dentro dessa minha faixa, porque eu sei que vai ter problemas de arredondamento em alguma situação. Né? Mas, assim, em geral, eu já considero para correção essas situações de arredondamento. Na vida de vocês, onde que vocês vão parar de arredondar vai depender exatamente desse sentimento do dia a dia, da prática de vocês, para perceber isso. Será que a minha metodologia ela é reprodutível o suficiente para que eu consiga... Um exemplo prático. Alguém vai fazer brigadeiro e usa uma lata de leite condensado. Dependendo de quem faz as bolinhas, por mais cuidadoso você seja em dizer para a pessoa, olha, coloque mais ou menos, meça com essa colher, o rendimento de uma lata de brigadeiro, de lata de leite condensado em brigadeiro, vai variar mais ou menos um brigadeiro, dependendo de quem está fazendo. Se a pessoa é bem treinada, ela consegue fazer aquele número de bolinhas certinho, com a massa mais ou menos igual, e obter mais ou menos o mesmo número de brigadeiros. Se ela não é treinada, se é um operador, outro operador, o rendimento vai variar em números de brigadeiros, por exemplo, de operador para operador. Então, algumas dessas situações a gente também tem que analisar quando está fazendo esses arredondamentos. Claro que aqui é um problema teórico, né? Não é você no laboratório medindo, pesando. Veja que a casa foi dado as massas em 3 casas decimais. Então, eu espero que eu tenha, a gente vai chamar de algarismo significativo, vocês vão aprender lá em Química Analítica, no semestre que vem, né? Vocês vão ter que usar 3 algarismos significativos. Então, você poderia ter, no mínimo, esse 91,6. Então, eu esperaria esses valores que a gente tem aqui reportado. E, claro, dando o desconto do arredondamento. Então, seria equivalente. O seu 91,9 seria equivalente ao meu 91,6. Nesse caso que a gente está tratando aqui. Outros cursos podem ter outros critérios de até que ponto que ele vai considerar ou vai desconsiderar a resposta. Né? E, claro, algumas coisas eu não posso considerar arredondamento. Né? Por exemplo, pergunta, sei lá, qual a estequiometria, qual o número, se fosse um balanceamento desse, assim, olha, usei dos alumínios, qual o N do ácido sulfúrico? Se você colocasse 3,01, estava errado, porque 2 é 2 para 3 para 1 para 3. Não tem como ser 0, alguma coisa, nem 2,09. Estou só dando exemplos de situações onde a gente
ver até que ponto tem que arredondar para dar a resposta. Tá certo, Max? Tranquilo, professor. Obrigado. Beleza. Mas então, assim, experimentem usar muitas casas, o máximo que vocês puderem. Claro, não vai escrever 15 casas decimais, porque não faz sentido. O nosso problema tem umas 3 ou 4, tá vendo? Então, você pode usar em 4 casas, vai mantendo essas 4 casas e depois arredonda no final. Essa daqui a gente acabou de fazer no início da aula, né, que era a questão número 4 lá era a questão número 4 do textinho. Então, eu vou passar. A outra questão diz assim, óxido de cobre 3, né, reage com monóxido de carbono para formar cobre metálico e dióxido de carbono. Né? Se 23,5 gramas de óxido de cobre reage com excesso de CO e são recuperados 14,1 gramas de cobre, qual o rendimento percentual da reação? Então, aqui está perguntando... Ela nem me deu o trabalho de fazer ela, brigadeiro. Então, 2, né, foi dado que ele reage com monóxido de carbono. Então, a primeira coisa é, eu quero calcular o rendimento. Qual o raciocínio que a gente tem nesse problema? Número 1, eu tenho que ter a reação química para saber como é a estequiometria dessa minha reação. Número 2, ele deu o quê? Massa de cobre. Então, e ele obtém massa de óxido de cobre e deu a massa de cobre que foi isolada. Então, eu tenho que saber qual seria a massa teórica de cobre. Será que era essa, 14? Se for exatamente 14,1, então eu teria uma reação de 100%. Se eu obtive menos do que eu deveria, ou o meu óxido estava impuro, eu pesei uma coisa, mas ele estava misturado com outras que eu não sabia, então ele está impuro, ou eu não consegui isolar porque, sei lá, ficou agarrado na parede, não consegui raspar, não consegui tirar, né? Então perdeu no filtro, dependendo dos vários processos que foram feitos para obter essa massa. Então, de novo, eu parti de uma massa, para eu chegar na estequiometria, eu tenho que usar a reação química, então é um problema do tipo massa, mol, massa. Né? Então, vamos lá. Primeiro, balancear a equação. Cobre, óxido de cobre, né, reage com monóxido de carbono, com CO, para formar cobre metálico mais CO2. Então, vamos ver. Aqui a gente tem também uma equação simples, é uma equação redox. Eu poderia balancear pelo sistema redox. Pode, mas ia demorar um pouco mais. Eu posso tentar ver se eu conseguir me virar sem precisar redox, ótimo. Vamos colocar um aqui. Se eu colocar um aqui no cobre eu tenho que colocar um. Então a gente pode ver o que acontece. Veja que se eu coloco um aqui e um no cobre, eu tenho que balancear agora carbono, esse aqui vai ser X, aqui vai ter que ser X. E balancear oxigênio. Ela está balanceada. Não é? Já está balanceado. Se eu colocar um aqui, eu tenho um oxigênio mais um oxigênio, dando 2 oxigênios lá do outro lado. Então, aqui um e aqui um. Então, veja que é uma reação cuja estequiometria é 1 para 1 para 1 para 1. Então, daqui eu tenho o quê? Que eu tenho 23,5 gramas de cobre. Veja, para eu formar cobre aqui, eu estou partindo de óxido de cobre, eu tenho que saber quantos mols. O número de mols que eu tenho daqui vai ser igual ao número de mols que eu tenho aqui, porque a reação é 1 para 1. Então, um desse reage formando um daquele. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular quanto é o número de mols que eu tenho do meu reagente de partida. Então, eu tenho 23,5 gramas, né, de óxido de cobre, dividido pela massa molar do óxido de cobre. Cuidado na questão. Não, deixa eu calcular aqui. De óxido de cobre. É igual a 79,55 gramas por mol. Então, eu vou cortar grama por grama, mol vai passar subindo, então eu vou ter que, isso vai ser 23,5 dividido por 79,55 é igual a 0,2954 mols.
de óxido de cobre, que a gente sabe que é igual a mol de cobre também. Então, o cobre também tem esse mesmo número de mols, porque é 1 para 1. Quero calcular agora, então, a massa de cobre. Né? Eu sei que a massa de cobre é o inverso, veja, eu vou fazer agora o inverso dessa conta que eu fiz aqui. Eu sei que a massa, essa conta que eu fiz foi N igual a massa sobre massa molecular. Agora eu quero massa molecular, vou passar para cá. Estou fazendo de outra maneira para variar as formas. É N vezes M. Então vai ser igual a 0,2954 mol vezes mol de cobre, né, vezes a massa molar do cobre, que é a massa molecular, que é o número que está na tabela periódica, que é o cobre metálico, vezes 63,55 gramas por mol. Mol corta com mol, e aqui a gente tem, então, esse número que está aí na calculadora, vezes 63,55, que é igual a 18,77 gramas. Veja, isso era o que seria obtido se todo o meu óxido de cobre reagisse. Né? Se reagisse, se eu isolasse, eu teria obtido 18,77. Só que a questão diz, olha, que só recuperou 14,1. Então, quer saber qual é o rendimento desse valor. Então, aqui, a gente tem o quê? Uma regrinha de 3 para calcular a porcentagem. Eu sei que o número que eu calculei, 18,77 gramas, está para 100%. Então, o que ele isolou, o que ele disse, 14,1 gramas, está para quanto? Então, essa seria a minha fórmula. Então, X aqui, em porcentagem, vai ser igual a 14,1 dividido por 18,77 vezes 100%, que é igual a esse número. Aí, vou calcular o inverso dele. O inverso dele vezes 14,1 é igual a isso vezes 100%. Eu sei a função da calculadora é 1 sobre x, né? Isso dá 75%. Então, essa é uma reação que o rendimento percentual é de 75%. Uma outra maneira que poderia ser feita é eu calcular. Eu vou colocando, mas se quiser esquecer o que eu estou dizendo, apaga. A outra maneira que poderia ser feita é calcula o número de mols teóricos, que seria esse aqui. Aí você calcula o número de mols teóricos, os números de mols que foi obtido, seria o 14,1 dividido, né, por 63,5 e vê, olha, em teoria eu tinha que obter 0,2954 mols, eu obtive 14,1 dividido por 63 mols de cobre. Então, quanto que é isso em porcentagem? Né? Então, isso também poderia ser feito. Né? O número de mols teóricos dividido pelo número de mol obtido experimentalmente. Né? Mas, na prática, o tipo de conta vai dar no mesmo. O número de contas e de passos dá no mesmo. Né? Você não economiza nenhuma conta se fizer desse jeito, segundo jeito que eu acabei de dizer. O outro problema que eu trouxe é um problema de fórmula molecular. Né? Quer calcular a fórmula empírica e a fórmula molecular. Reissa tinha até discutido com a gente na aula de dúvidas uma maneira que ela faz, e que também é correta, para fazer a fórmula, descobrir a fórmula molecular, né, a partir direto da porcentagem e da massa molecular que é dada. Só que o método que ela faz, depois eu vou comentar, não dá para a gente saber a fórmula empírica, a não ser que eu divida tudo. Mas eu vou colocar a maneira tradicional de ser resolvida, tá certo? Mas existem maneiras alternativas, que é esse que eu estou dizendo que Reissa estava fazendo, e que também dá certo. Olha só, o beta-caroteno é encontrado em tomates e cenouras. Sua composição percentual o X é esse 89,5% de carbono e 10,5% de hidrogênio. Aí ele diz que a massa molecular do composto é 536 gramas por mol. Determine a fórmula empírica e a fórmula molecular. Então, para determinar a fórmula empírica, o que a gente faz? Primeiro a gente considera, para facilitar a conta,
que eu tenho 100 gramas do meu material. Então, veja que a fórmula de um composto é a relação em número de mols de cada elemento. Né? É a estequiometria em torno dos elementos do meu composto. Então, eu vou ter que transformar esses valores percentuais de grama em valores de mols. Então, eu tenho que, para o carbono, a quantidade de mols que eu tenho nesse material em carbono vai ser igual a 89,5 dividido gramas, né? Porque eu estou considerando que eu tenho 100 gramas do composto, né? Então, se em 100 gramas do composto ele contém 89,5% de carbono, então ele tem 89,5 gramas dele. A massa do carbono é 12,01, dividido por 12,01 gramas por mol no carbono, isso dá 89,5 dividido por 7,45. Ótimo. 7,40... Não, 42. 415, isso. Aí, hidrogênio. Para o hidrogênio, a gente tem o quê? Ele disse que era 10,5%, em 100 gramas, então é 10,5 gramas, dividido por 1,007 gramas por mol. Isso dá 10,5 dividido por 1,007 é igual a 10,42. Professor, diga. O senhor dividiu na calculadora do senhor por 12,07. É 12,01, não? É verdade. Por isso que eu diferença entre eu e você, né? 89,5 dividido por 12,01. Tá. É igual a... Deixa eu apagar aqui. Quatro, 5, 2. Ótimo. Beleza, obrigado. O olho, fritando peixe, aqui olha para a tela, olha para cá, olha para a câmera. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma situação que eu tenho 7 mols de carbono para 10 mols de hidrogênio. Então, eu vou agora fazer o quê? Dividir pelo menor valor, né? Então, o menor deles é o 7, então 7, vou dividir tudo por 7,452, e aqui dividir por 7,452, para eu ter o número de átomos, relação de número de átomos que eu teria na minha fórmula. Então, isso aqui é igual a 1, porque a gente está dividindo por ele mesmo, esse aqui vai ser 10,427 dividido por 7,452. É igual a 1,399, que é 1,4. 399. Veja, qual que é a situação agora? A gente tem que aproximar esses valores de valores que sejam inteiros, né? Eu não posso ter esse número quebrado aqui no carbono, né? Então, eu vou ter que multiplicar esse valor por algo que se aproxime de um número inteiro. Veja, 0,399 é muito próximo de 0,333, não é? Então, se isso é muito próximo de 0,3333, o que eu posso imaginar é que isso daqui possivelmente é algo que eu vou ter que multiplicar por 3. Então, eu vou ter que multiplicar esse aqui por 3, porque 0,333 é 1/3. Né? Então, eu poderia multiplicar tudo por 3 para ter, então, essa fórmula mínima. Né? Então, eu teria aqui carbono. A fórmula mínima seria C3H, multipliquei isso por 3, isso vezes 3 é igual a 4. Então, seria algo em torno de C3H4. Então, essa seria a fórmula mínima do
do meu composto, né? Agora, para eu fazer o quê? Eu sei que isso daqui, eu tenho N vezes isso, vai ser igual à minha fórmula molecular, né? Essa é a fórmula empírica, a minha fórmula molecular, massa, e a massa molar que foi dada, a minha fórmula molecular vai pesar 536 gramas. Veja, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular qual é a massa, porque a relação é que N da fórmula, em vez de N, colocar aqui um X, esse X aqui vai ser igual a quê? É quantas unidades eu tenho, né? Então eu tenho a minha massa molecular dividido pela fórmula empírica, né? Então a massa da fórmula empírica, calculando isso, dá C3H4 é igual a 40. Então, essa massa molecular então, essa massa molecular desse aqui pesa 40,06 gramas por mol. Essa é 3 vezes 12 mais 4 vezes 1, dá esse número aqui. Então, X vai ser igual a o número que foi dado, 536, dividido por 40,06. Então, vai ser 536 dividido por 40,06, que é igual a 13,38, que eu vou multiplicar, então, agora, pelo valor que eu tenho aqui, vezes 4. Então, vezes 3 para o carbono. Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho que essa fórmula é C3H4, 13,38. Então, eu vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui. Então, eu tenho que ser esse número aqui vezes 3 é igual a 40. E H vai ser aquele número aqui, 13,3799 vezes 4, que é igual a arredonda 54. Então, esse seria a fórmula molecular do composto que a gente está procurando, C40H54. Tá ok? Beleza. Então, o próximo. O próximo é um de diluição. Veja, mas é uma situação onde agora a gente tem que calcular a concentração da amônia a partir de várias concentrações que às vezes vocês não estão acostumados. Só que esse é um problema real. A gente compra amônia no laboratório desse jeito. Assim, ó, qual o volume necessário para preparar 100 ml de uma solução 3 mol por litro de hidróxido de amônio a partir de uma solução concentrada de hidróxido de amônio, cujo rótulo apresenta as seguintes especificações. Veja, eu comprei uma garrafa que a amônia estava sendo vendida como 28% massa por massa e a densidade dessa solução que eu comprei era 0,9 gramas por ml. Então, veja, claro que a diluição, para eu calcular a parte da diluição, eu vou ter que usar a fórmula C1V1 é igual a C2V2. A concentração 2 eu sei que é 3 mol por litro. O volume 2 eu sei que é 100 ml. O volume 1 eu quero determinar. E a concentração 1, o problema é que a concentração 1 foi dada nessas unidades aí maluquinhas. Elas não estão em mol por litro. Então, eu vou ter que transformar essa minha unidade, essas minhas concentrações, dados específicos que estão no rótulo, em mol por litro, em concentração molar, para eu poder fazer a minha diluição. Então, quanto será que tem, né, em mol por litro? Então, vamos começar com
Esse é mais simples de resolver se usar análise dimensional, né? Então, vamos por partes. Veja, o que foi dado? Foi dado que eu tenho 28 gramas, vou escrever as unidades aqui, de amônia em 100 gramas de solução, né? Veja, isso foi o que foi fornecido no problema. O que eu quero, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar em alguma coisa aqui no final, que é mol de amônia por litro de solução. Então, veja, eu tenho que começar a transformar essas coisas para chegar, olha, grama de solução, em algum momento vai ter que virar litro de solução. E grama de amônia vai ter que virar mol de amônia. Então, eu vou ter que fazer essas transformações para chegar nisso. Então, eu vou fazer multiplicações com base em quê? Veja, a primeira coisa, eu posso tentar transformar gramas de amônia em mol de amônia, para que eu já apareça com mol de amônia no numerador. Então, veja, para eu fazer isso, eu tenho que sumir gramas de amônia, e aqui em cima tem que aparecer mol de amônia. Veja, nesse caso, grama de amônia vai cortar com grama de amônia. E qual que é a relação entre mol de amônia e grama de amônia? É exatamente a massa molar. A massa molar da amônia, eu sei que um mol de amônia pesa 17,03 gramas de amônia. Veja, professor, diga. esse 28 gramas de amônia veio de onde? Veio daqui, ó, dessa densidade. Né? Foi dado no problema que essa solução que eu comprei é 28 gramas de amônia, 28% massa é massa, 28% gramas de amônia por massa, em 100 gramas de solução. Entendi. É a definição da porcentagem de 28%, massa. Aí, veja, agora aqui, mol de amônia está tranquilo. No numerador está tranquilo. O que tem que fazer? Eu tenho agora que fazer desaparecer isso aqui, ó, grama de solução. Se eu fizer essa conta na calculadora, eu vou ter mol de amônia por grama de solução. Não é ainda o que eu quero por litro de solução. Então, eu vou ter que fazer o quê? Usar a informação da densidade que foi dada. A densidade foi dito o quê? Que é 0,9 gramas de solução por ml de solução. Veja, eu quero que aqui em cima, se eu colocar grama de solução e aqui embaixo eu coloco ml de solução, eu sei que isso é 0,9 para 1. Porque foi dado, a densidade é 0,9 gramas de solução por 1 ml de solução. Veja, com isso, a gente já resolve uma parte do problema. Veja que aqui agora eu corto grama de solução com grama de solução. Só que eu ainda tenho esse problema, ó. Aqui eu tenho ml de solução, eu vou ter que transformar ml de solução em litro de solução. Que é como? Eu sei que 1000 ml de solução é igual a 1 litro de solução. Então veja que a concentração 1 inicial vai ser essa conta, porque agora mol de solução vai cortar, ml de solução corta com ml de solução, e eu tenho então aqui no final, litro. Eu tenho mol de amônia por litro, a unidade que sobrou. Então, agora é só fazer essa conta. 28 dividido por 100, dividido por 17,03, vezes 0,9, vezes 1000, é igual a 14,79, o quê? Mol de amônia por litro de solução. Pronto. A partir do momento que esse problema praticamente está o quê? Que agora eu tenho que a pergunta que ele está querendo é, eu quero preparar 3 mols, então tem C1 V14,79
Volume, eu não sei quanto é o V1 que eu quero calcular, quanto que eu tiro disso para colocar num outro frasco que contém, aqui é mol por litro, desculpa, C2, 3 mol por litro, V2, volume 2 é 100 ml. Então, daqui eu tiro que V1, resolvendo essa equação, V1 é igual a 3 mol por litro vezes 100 ml dividido por 14,79 mol por litro. Veja que agora mol por litro corta com mol por litro e eu vou sobrar com ml. Então, V1 é igual a 100 20,28, professor. Isso, 79 é igual a 20,28 ml. Então, eu precisaria tirar 20 essa solução, colocar no meu frasco mol por litro. Ácido clorídrico, ácido nítrico, amônia, eles são comprados desse jeito que está aqui. Então, você sempre vai receber o quê? Porcentagem, né, de massa e densidade. Você tem que saber essas duas informações quando você está trabalhando com amônia, com ácido clorídrico concentrado e com ácido nítrico concentrado, porque eles são, em geral, reportados assim. Aí você calcula a concentração em mol por litro e, a partir daí, faz as diluições necessárias. Tá tranquilo? Vamos aqui o próximo. Só faltam 4 minutos. Não vai dar tempo para a gente resolver esse aqui todo. A gente continua na próxima aula. Na próxima aula, vejam também se vocês têm... Tem a lista de exercícios, né, que está na Estudo Dirigido, que está lá no SIGA. Né, então, se vocês puderem já resolver, ir resolvendo para tirar, para trazer, para ter dúvidas, se tiver dúvidas, né? E é também a hora de tirar a dúvida da parte de trás também, VSCPR, né, ligação TLV e tom, que cai tudo na prova, né? E a parte de... Professor, Diga. o senhor poderia trazer uns exercícios também sobre isso, a próxima aula, assim Sim. que nem o senhor está trazendo? Sim, tenho mais exercícios. Aqui esse slide é quase infinito. Tem um monte de mais de exercícios. Mas façam também os da lista para trazer, se vocês tiverem dúvidas, até para a gente ver algumas coisas do raciocínio. E veja, aqui eu estou tentando fazer passo a passo. Em alguns momentos, vocês vão ver que se torna repetitivo. E aí, algumas coisas, se vocês quiserem até que agilize, vocês podem dizer, professor, até aí eu já sei o raciocínio, pode seguir. Né? Especialmente, e na aula que vem eu vou abrir a sala na quinta-feira eu vou abrir a sala às 6 horas, tá certo? A sala de dúvida.